Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá pessoal, estamos aqui com Unser Familien, um oferecimento de calçados Wirth, móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformanda. E estamos aqui com o Mauro Felipe Blankenheim. Hoje ele é filho de Lothar Carlos e Assunta Petersen Blankenheim.
E também pai da Patrícia, da Viva, Emanuela e Pamela, provavelmente são as coisas mais importantes da vida dele. Ele é formado em comunicação pela URGS, em letras pela Unicinos e em marketing pela ESPM. Eu conheço o Mauro desde que eu comecei a trabalhar em propaganda há uns 35 anos, mais ou menos. Ou seja, quase o mesmo tempo dele, que tem 40 anos de propaganda. 40 e... Mas antes disso, a família do Mauro, ela está muito vinculada a importantes casas comerciais dentro de Novo Hamburgo. E por uma outra coisa que para mim interessa muito, os cinemas. O Cinema Carlos Gomes, que depois passou a se chamar Sayonara, é da família dele, do teu pai, né? Foi fundado pelo meu avô, né? Pelo teu avô. Nos anos 20. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas vai passar esse programa, em várias reprises. Tudo bom? Tudo bem? Prazer é um prazer estar aqui, te ter aqui, viu? Mauro, nós temos uma amizade já há alguns anos e para mim é uma honra poder te entrevistar. É uma alegria para mim. Então, vocês tinham o teu avô já tinha um cinema? O meu avô começou não somente o cinema, mas começou também o Carrefour da época, vamos dizer assim, né? Um estabelecimento comercial que vendia encilho de cavalo, material para carruagem, fogões a lenha. Uma loja de departamentos. Uma loja de tudo. Hoje tem uma loja importante, vou até citar, Quero, que tem um posicionamento, né? A loja Total, ou algo assim. E né? qual era essa do teu avô? A sacada do meu avô foi o seguinte, ele era um músico pronto, né? E ele sentiu a necessidade de criar um público para consumir os produtos que ele vendia, inclusive instrumentos musicais importados, principalmente da Alemanha, né? Então ele começou a dar aulas de pistão, saxofone, violino. Ah, ele manjava tudo isso? Sim, ele era maestro, né? Então ele criou na colônia toda aí, na Redondeza, todos esses municípios que nós temos em volta aí, centenas de clientes para a loja dele, né? E dava aulas para os caras terem a necessidade de comprarem instrumentos legais para tocar, né? Não, mas não era só por isso também, era um apaixonado por música que formou músicos em toda parte. E marqueteiro, né? E marqueteiro, ok. Mas E também por essa razão, também uma nobre razão. Né? Você criar uma demanda dos seus produtos. Sim, perfeito. É um visionário, né? Porque ele colocou o cinema... E aí depois, como chega o cinema nessa história? O cinema chega... Eu tento precisar esse ano, porque eu tenho até um cartaz em casa que fala de um lançamento de um filme que deve ter acontecido entre 23 e 27, quer dizer, aí no bicentenário da imigração, né, daqui a 2 anos, nós temos quase um centenário do cinema, né? Do Carlos Gomes? Do Teatro Carlos Gomes, ou Teatro, como quiseres, né? O pai era músico, então obviamente que o cinema teria que se chamar Carlos Gomes. E até na mesma rua, lá nos anos 40, havia um outro cinema chamado Cine Guarani. Ali na Lime Silva. Para baixo, onde depois apareceu o famoso Buraco do Baiar. Foi um terreno enorme. Hoje tem uma galeria de lojas ali. Né? Ali tinha um outro cinema, onde o meu pai tinha um sócio, e o nome não escapou muito da música, né? O Carlos Gomes de um lado da rua. E era na época ainda que se tinha música ao vivo acompanhando os filmes. Sim, mas aí já era meu avô, né? O pai era sócio desse Guarani, e o meu avô era o fundador do Carlos Gomes, quer dizer... O teu pai tinha outro cinema. Depois ele teve mais um cinema, né? Quando herdou, né? Ele herdou o Carlos Gomes e depois fez o Guarani. E eu acho que lá pelas tantas ele imaginou que ter 2 cinemas seria tão difícil como ter 2 agências de propaganda, e aí ele fechou uma, né? Ficou só ainda mais na mesma rua. Na mesma rua. É que naquele tempo tinha demanda, né? As pessoas não tinham o que fazer. Tinha. Hoje eu recebi no meu notebook, no meu Insta, na verdade no meu WhatsApp, um videozinho chamado Cinemas de Porto Alegre. É impressionante a quantidade de cinemas da Avenida Benjamin Constant, incrível, que é lá no início da Zona Norte, né? Depois tinha os cinemas da Assis Brasil, mas na Avenida Benjamin Constant tinha 8 cinemas. O famoso Astor. O Astor, o Presidente e outros que tinha lá.
E é legal ver porque tem aquele povo parado na frente dos cinemas. Eu me lembro no Sayonara, eu era garoto, a gente ia no cinema Sayonara, era um ajuntamento Era ali uma na loucura, frente. Ficavam os pais Havia... cuidando das crianças não Isso. ficarem na rua por causa do trânsito. Havia 4 cinemas em Novo Hamburgo nessa época que tu referes aí. Era o Eu Sayonara, escrevia, né? o Lumière, que minha cunhada insistia em chamar de Lumière, porque ela falava francês, e o Avenida, onde hoje tem uma loja Herval, e o Aida, lá em Hamburgo Velho, onde tem uma igreja. Né? Aliás, é muito interessante como esses espaços de arte foram ocupados muitas vezes por igrejas. Né? Não só aqui, o próprio presidente em Porto Alegre também. O presidente em Porto Alegre, o cacique, então, que era o Scala ali do lado, tem coisa religiosa ali. E esse tempo que tu referes aí, Werner, é um tempo em que havia a tal da bicha, como se fala em Portugal, né? Havia 150 pessoas na fila para comprar o ingresso. E havia fila para entrar. Então, era impressionante. A TV estava começando, né? E na época que eu comecei a frequentar cinemas, ainda havia não sei de onde que se tirou isso, mas era proibido comer dentro do cinema. Então não tinha bombonière. O cinema vivia só do ingresso, porque hoje em dia é da bombonière que o cinema vive. Vivia só do ingresso. E a gente ia assistir filmes de 2, 3 horas de duração e não tinha água, não tinha nada, era proibido. Levava escondido dentro do bolso e comia rezando que ninguém estivesse vendo, né? Mas também quando liberou geral. Liberou geral. Porque a bombonière é importante. É como o AMPM dos postos de Ipiranga, que dá mais dinheiro do que o combustível, né? Então, a tua tradição familiar tem a ver com a música, por um lado, né? Teu pai também é músico? Meu pai era violinista. Violinista e famoso fora do Brasil. Ele acho que a época não permitia esse tipo de avaliação assim, mas ele teria, vamos dizer assim, estofo técnico e de ouvido, vamos falar bem claro assim, para ser uma estrela hoje internacional. Pelo que eu ouço falar, eu tenho uma informação de que ele é reconhecido na Alemanha. Não, ele foi estudar na Alemanha, né, no tempo que se ia de naviozinho. De vapor. E ficou um ano lá e tal, e aí os jornais de lá publicaram textos sobre ele como sendo um exímio violinista, né? Técnica apurada e sensibilidade muito interessante. E por que ele não seguiu? O pai seguiu como professor, né? E atuou aqui em orquestras da região, né? Mas a certa altura do campeonato ele ficou só administrando o cinema, né? E fazendo uma coisa que para ele era muito importante, que era frequentar o Café Paulo, né? Ele curtia muito uma cerveja, né? Tinha o Café Paulo, o Café Avenida e o Luna Bar. Isso. Esses três, tá por dentro? Tá por dentro. Eu estou por dentro, exatamente. Não, eu sou de Novo Hamburgo e até os 14 anos. Deixa eu te entrevistar um pouquinho. Quando é que tu deu aula? Quando é que tu deste aula na Fundação Evangélica? De 80 a 80, 81, 82, 83. Então a gente quase se bateu ali, porque eu fui fazer meu estágio de professor de inglês em 79. Fiquei lá um ano. Então eu entrei no ano seguinte. E nessa época também eu escrevi no jornal NH uma coluna com comentários sobre filme, não eram críticas, eram comentários sobre filmes, onde ainda havia os 4 cinemas que você falou, que é o Avenida, o Lumière, o Aida e o Sayonara. Mas esses dois aí, o Lumière e o Aida, eram de um único grupo. E posteriormente, o Avenida passou a ser desse mesmo grupo. E aí ficou muito difícil para a família Blankenheim tocar o cinema, né? Até porque num segundo momento começaram os shoppings, né, nos anos 90, e começaram os cinemas de shopping. O Lumière foi o primeiro. Não, primeiro a igreja e depois o Lumière se transformou numa loja. Primeiro foi o Aida, de Hamburgo Velho. Depois o Lumière virou igreja. Depois o Avenida virou loja. E o Sayonara resistiu por último, né? Mas o que acabou mesmo com
o cinema de calçada, vamos chamar assim, de rua, foram os cinemas de shopping, né? E as grandes redes desses cinemas de shopping, que tornaram praticamente inviável a vida econômico-financeira dos porque aí começa aquela coisa empreendedores assim, a gente já individuais, precisa ter estacionamento hoje em dia. As pessoas não vão mais a cinema de ônibus. A gente precisa ter segurança e tal. O Carlos Gomes, que antecedeu a mudança para a Sayonara, ele recebia muitas peças de teatro também. Por exemplo, Procópio Ferreira cansou de vir. Era um cine-teatro? Sim, cansou de vir aqui, cansou mesmo. Porque era o cara da hora, né? Sim. Até na minha cronografia, assim, antes do Oscarito, para tu ter uma ideia. Ele começa antes. Nossa. É o pai da Bibi, né? O pai da Bibi. Ele é lá do final dos anos 20, por ali, o Procópio. E a história do cinema, mudo ainda, começa com o pessoal tocando durante o filme, né? Para animar as cenas, né? Eu não sei bem como isso funcionava, não cheguei a conhecer. Eu frequento cinema desde 53, né? Na barriga da minha mãe. E eu não me lembro e nem tenho informação de como isso funcionava, se era assim de improviso, eles viam a cena, agora vamos mudar o ritmo e tal. E eu creio que não havia esse planejamento de assistir o filme antes e fazer. Não, eles faziam. Da correria. Era mais ou menos assim. É um negócio muito louco, né? Muito. Eram grandes músicos, né? Principalmente os pianistas. Era muito um negócio fantástico. É verdade. E aí, vamos pegar a tua história mesmo. Quer dizer, tu tem essa formação, tem uma formação acadêmica, né? Letras e comunicação pela URGS, e depois foi para o lado da publicidade, né? E desde então, quer dizer, desde que foi para o lado da publicidade, ficou no lado da publicidade. E vou permanecer. Ficou e vai continuar nos próximos 80 anos. O que aconteceu foi o seguinte, a minha mãe queria que eu fosse médico, só que eu não tive esse QI todo para chegar entre os 200 primeiros do vestibular, né? E fiquei no lugar 1100, eu nunca esqueço disso, é traumática essa informação para mim. Aí comecei a dar aulas de inglês, que eu já tinha ouvido mais ou menos, assim, conseguia muito Frank Sinatra, Nat King Cole, Pat Boone, Johnny Mathis nem aparecia nessa época ainda, né, mas Sammy Davis Jr., ouvia muito isso, porque meu irmão escutava muito isso, né, na vitrola. Ele tinha uma vitrola maravilhosa, Siemens, né, que tinha um som muito legal, era um estéreo dos primeiros, assim, início dos anos 60, isso, 62, por aí. E a minha facilidade para pegar o inglês foi acontecendo ao natural, com o cinema, né, com a música, e comecei a dar aulas de inglês e tive uma ideia de, com o boom da exportação de calçados, dar aulas de inglês para empresas, não para as empresas, para os empresários que tocavam as empresas, né? E aquilo foi um rastilho de pólvora. Em 3 anos nós tínhamos 700 alunos, desde Porto Alegre até Gramado, ou seja, nós íamos até a empresa do cara. Estou falando de 78, isso, 1978. Só que com o tempo, daí tu dando aula todo dia, às vezes das 6h30 da manhã às 10h30 da noite, em várias cidades aí da região, tu acaba cansando, porque tu já prevê onde o aluno vai cometer aquele erro que tu sabe que ele vai cometer. E vira um processo meio neurótico, e eu precisava de uma coisa para me libertar daquilo. E a propaganda surgiu naturalmente, porque eu já estava matriculado na URGS, né? Nessa cadeira, vamos chamar assim, né? Nesse campo. E fiquei pensando, vou, não vou. Meu pai era um letrista emérito, ele desenhava todas as letras dos cartazes do cinema, na hora, assim, né? Puxava o pincel e tal. Hoje, domingo, estreia, amanhã. Ele era um perfeccionista, né? Meu irmão foi caricaturista do jornal NH por muitos anos, antes do atual Sinovaldo. Antes do Sinovaldo. Bodo. Bodo Blankenheim. O Bodo é teu irmão? Bodo é meu irmão, ele estaria hoje com 80 e... O Bodo. Pois olha só. Então, muito bom desenhista, muito criativo, né? Ele era um quadrinista de categoria.
Mas pelos mesmos motivos que afastaram o pai da música, ele se afastou da criação, da arte. Ele acabou herdou o cinema e acabou tocando o cinema em vez de... Era muito difícil, na verdade, né? Assim, sabe que eu nunca associei o Bodo do cinema com o Bodo cartunista. Eu nunca teve... Ele era do cinema quando eu escrevia sobre cinema. Ah, sim. Era ele, era o Bodo, mas eu não sabia que era ele. Ele assinava by Bodo. Ele botava by Bodo, todas as caricaturas, né? E o Sinovaldo, que agora é o atual, né? O Sinovaldo, se eu não estou enganado, já está lá há 45 anos. Eu ia dizer, por aí. Porque é por aí. Então, essa então, coisa... Você é uma família que sempre lidou com essa parte artística, criativa, e tu acabou continuando, entrando também na área de comerciais, de propaganda, tem muito a ver com criatividade. Né? Nós caímos muito para esse lado, assim, porque o gosto do artista é a perfeição, né? Enquanto ele não se sente satisfeito com aquilo que está fazendo, estou falando com o ator aqui, ele rasga a tela. É muito difícil. E eu sou meio xarope nesse negócio aí. Eu gosto de fazer a coisa quando a coisa me dá prazer também. Não é só para o cliente. E já são agora 42 anos na propaganda e eu me sinto um jovem, né? Porque a criação vai mudando, as pessoas vão mudando, os clientes vão mudando, o mercado vai mudando, tudo muda e a vida é mais ou menos assim, um trem, né? Que o outro pega, o outro fica na estação esperando o outro passar, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que ter uma sorte, que é a do trem passar. Mas a outra parte não é sorte, é você estar preparado para pegar o trem. Exatamente. Isso depende de ti. Tu tem que construir sortes. Constrói sortes. Quer fazer um negócio, constrói primeiro, que vai acontecer. Claro, precisa ter sorte. Mas a gente precisa estar pronto. Se é para cavalo passar encilhado, vai aprender a montar primeiro. Tu sabe que olhando daqui para fora, assim, havia um tempo em que eu dizia assim, eu preciso ter posto um anúncio no NH, um texto na Rádio Gaúcha, um anúncio na Veja e uma propaganda na Globo. Eu consegui fazer as 4 coisas. Então, parabéns. Parabéns. Consegui fazer. Tem uma coisa assim, tu é um dos caras que bateu no teto, né? Quer dizer, como que na tua carreira tu fez isso aí. Isso é bater no teto. Agora é manutenção. Agora é ficar aí, gozando a terceira idade com o pessoal. O pessoal fala que a terceira idade é a melhor. Vamos discordar um pouquinho, né? Eu não estou na terceira, mas acho a segunda muito ruim. A segunda... a terceira idade é complicado. Mas nós vamos lá, a terceira idade na propaganda. Não sei, a coisa da terceira idade... Eu entendo 5 fases da vida, dá para entender. Mas dividir em 3 é muita pretensão. Dos 20 aos 50, Werner, ali no meio você pode fazer duas divisões. Porque o rapaz de 21 e o homem de 51 são completamente diferentes. Não é a mesma idade. Tem até uma caninha com esse nome, né? Até uma caninha. Mas tudo é mercado, né? O mercado da terceira idade, dos idosos, vamos chamar assim, ele surgiu de uma hora para outra no Brasil. Ele surgiu há menos de 20 anos. Foi. E o pior é quando chama de melhor idade. Aí é de uma falsa. Cinismo. Cinismo, é de uma falsa. Eu queria que falasse um pouco, a gente falou antes, de uma loja que a tua família tinha e que todo mundo, não só os da minha idade, os mais jovens do que eu, muitos, sei lá até que quanto tempo faz que fechou, mas vocês tinham uma loja que era uma espécie de ferragem, mas onde a gente conseguia muitas coisas além de ferragens. Quem brilhou ali foi meu tio Paulo Blankenheim, né, que era um exímio flautista, ele tocava flauta. Mas a família do cara é uma orquestra, olha só. E o tio Paulo, ele herdou a maior parte da loja do vô, né? E assim seguiu com seus filhos, no caso ele teve uma filha, e netos, né? A loja começou como Casa Paulo? Não, antes era outro nome. Eu nem sei se tinha nome, eu acho que era uma espécie do teu avô. Era uma espécie de um empório, né, como eu falei antes. Tinha rigorosamente a loja tudo. De departamentos. Tinha louças, né?
tudo tinha ali, né? Só não tinha alimentos. Mas já acho que alimentos para, eventualmente, ração, alguma coisa assim, devia ter. Não como é hoje, né? Sofisticado como é hoje, né? Sim. Mas ali tinha tudo. E depois passou Depois a se virou chamar... a ser Casa Paulo com o tempo, que era o meu tio. E depois... Depois acho que não mudou mais. Eu acho que era Ferragem Blankenheim, depois Isso, virou Casa Paulo e depois... A Ferragem eles Blankenheim, encerraram, Casa Paulo, e aí encerrou. Aí encerrou. É. Mas foram muitos anos, né? Foram Nossa. mais de 80 anos, provavelmente, né? São essas casas comerciais que acompanharam o crescimento da cidade e de alguma forma tem a ver com o crescimento da cidade também. Sim. Porque possibilitam coisas, né? Quer dizer, um comerciante ele traz coisas que talvez a demanda nem existisse ainda até o cara ver que eu podia usar essa ferramenta para fazer aquilo e vai comprar. Werner, como a gente comentou antes fora do ar, ali tinha um case de competitividade ali, porque do outro lado da rua havia uma ferragem tão ou mais completa do que a da família Blankenheim, que era a ferragem Weisheimer. É. Interessante que é na mesma rua, um de frente ao outro, gente. Dava para ficar controlando o movimento da concorrência e, eventualmente, até cobrando. Olha só, a Dona Lourdes foi lá, em vez de vir aqui. Né? E depois cobra a Dona Lourdes ali embaixo, vai lá cobrar dela. Vem cá, essa competição, eu não quero errar, mas deve ter durado pelo menos 50 anos. Mas havia uma convivência total. Normal, né? Não, total. Nada de... É que havia espaço para todos, tanto que havia uma terceira concorrente que era na Bento Gonçalves, em frente à igreja da Ascensão, que era Weisheimer também. Que era um outro Weisheimer. Eram os outros Weisheimer. Né? E que fica meio quarteirão do outro Weisheimer, um quarteirão e meio, e de frente à Casa Paulo. Então ali tinha um triunvirato ali que mandava ali nesse setor. Né? Prego, é lá, martelo, é lá. Fita de medir, não sei o quê. Tudo tinha, né? Tinha tudo ali. Tem tanto assunto para conversar com o Mauro, porque eu estou muito impressionado com essa família em que todo mundo toca instrumentos, dá aula de música, você se formou em letras, tem cartunista, e isso tem a ver também, está tudo dentro de uma cultura de imigração alemã. Uma coisa bem interessante para ti, até os 3 anos de idade, eu só falava alemão. Eu estou até os 5. E sobre o inglês e tal, eu queria pontuar que se eu não tivesse um razoável ouvido musical, eu nunca teria ido para esse lado de dar aulas de inglês. Né? Isso aconteceu totalmente à revelia da minha vontade e da minha decisão. Sim. E a tua família participava de coisas de canto, sociedades de canto, ou faziam corais em casa, gostavam de cantar? Noite de Natal todo mundo cantava? Vão aparecer fotos aí, né, onde estão meu pai e minha mãe. Minha mãe era professora de piano. Aliás, eles se conheceram no Belas Artes de Porto Alegre, quando o pai voltou da Alemanha. Né? O pai voltou todo pimpão e tal, né? Aí foi no Belas Artes lá e conheceu uma pianista de Lajeado, que é a minha mãe, que é Petersen, né? Filha de Pedro, né? E daí a questão da música ela acabou se alastrando, porque, como eu disse há pouco, meu tio era flautista, meu avô era maestro. A minha tia, que vai aparecer também aí em antigas fotos da Sociedade de Ginástica, quando era ali no Calçadão, na General Neto, a minha tia era professora de piano. Né? E era assim uma pianista de alta categoria, né? Não era. Não Como é o nome dela? Edith, né? Edith Blankenheim, né? Deu aula para a maioria dessas pessoas que estão na faixa. Para a maioria das professoras de piano. Das que estão aí com 60, 70 agora, Sim. né? Bom, gente, eu tenho que terminar, porque tu sabe como é que é televisão. Tu melhor que ninguém sabe que é a secundagem, não é minutagem. Né? Mas me convida de novo? Eu vou te convidar de novo para a gente falar mais tempo, porque eu queria conversar um pouco sobre a publicidade e o teu trabalho junto com várias empresas e instituições que estão vinculadas a descendentes e a coisa da tradição alemã. Né? Esse é o assunto aqui, nós estamos preparando essas entrevistas
para o bicentenário da imigração alemã. Faz 200 anos que os primeiros imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo. É uma pena que nós temos que encerrar aqui a entrevista com o meu amigo Mauro Blankenheim, mas ele voltará, com certeza ele voltará. E eu agradeço a audiência de todo mundo. Terminou aqui mais um Unsere Familien. E até a próxima, gente. Vamos lá, estou esperando vocês.